Agora avisou, né? Então vamos lá. Professora, Oi, bom dia. Eu bom só dia. consegui entrar agora na sua aula, então eu não sei do que você estava falando e, tipo assim, tá super difícil para mim entrar, tá demorando demais. Tá demorando, mas é a conexão da internet, será? Não sei, a internet aqui tá normal. Às vezes pode ser a conexão da internet. Você pode mandar depois, se tiver, você manda para mim no privado, ou você pode mandar até pro Nutic, né? Que você está com dificuldade na conexão do Teams, né? E tudo mais. Daí a gente vê o que a gente pode fazer. Talvez desinstalar o seu aplicativo, instalar novamente, né? Só essa questão de renovação do aplicativo ele já dá uma melhorada. Tá, então, porque desde a hora que você mandou vir, que eu tô tentando entrar e não consigo. Daí depois, se acaso vocês fizerem chamada pelo aplicativo, eu posso ficar com falta. Ah, não, tranquilo. Eu tô fazendo chamada tudo pelo WhatsApp. Ah, então tá Fica bom. tranquilo. Tá bom? Professor, aqui é o Gabriel. Oi. Você adicionou meu e-mail? Adicionei. Uhum. Não apareceu aqui, eu tive que entrar pelo link hoje de novo. Não adicionei. É Gabriel Z underline Underline. 12, né? Não, 12 underline, eu acho. Acho que então eu adicionei errado. Tá underline 12 aqui que você me mandou. Calma aí. É Depois eu 12 adiciono. underline. É, Mandei errado. Tava é, dormindo ainda, prof. tá. Aí depois eu adiciono você então, tá bom? Tá bom então, prof. Obrigado. De nada. Pessoal, vamos então para. Vamos só relembrar o que a gente falou na aula passada. Gente, alguém lembra o que a gente viu, o que a gente falou na aula passada? Ninguém lembra? Falamos. Sistema digestório, professor. Isso, a gente começou a falar do sistema digestório, né? Mais especificamente o que? Assim, o que a gente falou do sistema digestório na aula passada? Eu lembro que a gente viu um pouco da anatomia para relembrar. Anatomia, Falamos né? das funções do sistema digestório. Beleza. Diferença Então hoje a gente. de digestão e Oi. absorção. Isso, a gente falou de absorção, né? O que é absorção, o que é digestão, como acontece a digestão, né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Vamos então. Eu vou colocar aqui o slide. Todo mundo tá vendo o slide? Sim. Beleza. Então hoje, gente, eu quero discutir um pouquinho um caso clínico. Esse caso clínico ele é um pouquinho mais complicado. A gente vai ter que pensar um pouquinho mais para entender como acontece, o que isso tem a ver com o sistema digestório. A gente vai pensar um pouquinho mais. Eu quero falar dele agora antes da nossa aula, para a gente ver essa questão de interligar um órgão com o outro, como que acontece esse processo inicial de digestão, como que a gente mede isso, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu acho que vai ser bem legal a gente discutir esse caso clínico de hoje. Então vamos falar do caso clínico, né? Depois, a gente já falou a introdução e a fisiologia do sistema digestório, né? Uma parte, e depois a gente vai continuar falando dos tubos digestivos, da cavidade oral, secreção e deglutição. Vamos ver se a gente consegue cumprir o nosso sumário hoje, né? Terminar esse sumário hoje. Então vamos para o caso clínico. Gente, quem vai ler para mim esse caso clínico?
Eu posso ler, professora. Um cão, macho com 2 anos de idade, obeso, chegou na clínica veterinária com dor abdominal aguda em região ventral gástrica, vômitos e irritabilidade. O tutor relatou que o animal havia ingerido grande quantidade de carne crua. Qual a sua suspeita clínica? O que fazer para evitar um novo problema futuro? E aí, gente? Primeiro, vamos analisar esse cão. Ele é um macho. Aqui não fala se ele é castrado ou não. Provavelmente não é. 2 anos de idade. Então, ele assim, é um animal jovem, né? E com 2 anos de idade já é obeso. Obeso, gente. Chegou na clínica com dor abdominal, de maneira aguda. E aí esse tutor falou que ele tinha ingerido grande quantidade de carne. O que vocês começam a pensar com relação a isso? Torção? Torção. Por que da torção? Por que seria uma torção gástrica aqui? Porque aumentou demais a capacidade do. Aumentou demais o volume do estômago, mas eu não lembro direito se ele é meio solto atrás, tem menos. Alguma coisa assim que facilita torcer. Se ele come, se ingere coisa demais muito rápido, ele pode torcer. Alguma coisa assim. Pode acontecer isso é mais relacionado a cães de raças bem grandes, né? Então aqui não está falando a raça, mas pode acontecer, é uma possibilidade, tá? Então ele tem uma ingestão muito grande aí de uma quantidade grande, isso vai dilatar essa região gástrica desse animal e, consequentemente, por essa dilatação, e aí ele tem uma dor, irritabilidade ali, vômito, ele pode fazer uma torção. Qual outra possibilidade que pode ser? Parasita? Parasita. Que tipo de parasita que pode ser ali nesse caso? Erlíquia? Erlíquia. Alguém sabe me dizer o que a erlíquia pode provocar? O que é a erliquiose, né, que é a doença provocada pela erlíquia, e o que ela pode, o que tem a ver esse caso com erliquiose? Erliquiose, doença do Promotora? garrapato, e pode afetar nos níveis de plaqueta do animal, não é? Isso, exatamente. É uma bactéria aí da família das rickétsias, né? E ela afeta principalmente o sistema imunológico e o sistema de coagulação desse animal. Então, ele vai diminuir o número de plaquetas, ele vai consumir a quantidade de plaquetas. E o que a plaqueta faz no corpo? Manutenção dos vasos. Isso, a homeostasia dos vasos. Então, se eu tenho um extravasamento de sangue, a plaqueta ela vai fazer um tampão, né? E aí, consequentemente, se eu tenho um animal com erliquiose, que ele não tem plaqueta, o que pode acontecer? Hemorragia? Hemorragias, exatamente. Nesse caso aqui, por que foi que vocês pensaram em erliquiose? Professora, por ser carne Oi. crua, salmonela, poderia ser? Olha,
vamos pensar em causas infecciosas, né? Então, nós temos algumas bactérias, alguns vírus ali, alguns protozoários que podem ser ingeridos através de carne crua e tudo mais, né? Então, isso pode acontecer. Entretanto, o que a gente vai pensar? A salmonela, ela pode desenvolver um quadro de febre, o animal ele vai apresentar também diarreia, ele vai apresentar desconforto abdominal, ele não vai apresentar uma dor tão aguda quanto ele está sentindo. Quando a gente pensa em salmonela, a gente pensa mais em diarreia, febre e vômito. Então, nessa proporção, primeiro diarreia, depois vômito, depois febre, tá? Então, nesse caso aqui, não se referiu nem a febre, nem a diarreia, tá? Então, aqui a gente poderia ser, tá? A salmonela, ela é mais transmitida, na verdade, por carne de frango, tá? Então, é mais comum que a gente tenha transmissão por salmonela por carne de frango, tá? Outra doença aí que pode ser transportada, ingerida aí por carne crua, seria também a E. coli, né? A Escherichia coli. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a E. coli ela também pode ser transmitida através de carne crua, né? Principalmente carne contaminada, né? Com fezes. Né? Então ela pode também adquirir dessa forma. Se fosse, vamos dizer assim, uma E. coli, o que a gente iria ver, observar? Primeiro, diarreia. De novo, né? Então a primeira coisa vai ser diarreia, né? A segunda coisa aí, a gente tem vômito, mas não é tão comum no caso de E. coli, tá? Então é mais comum mesmo a diarreia, tá? E desconforto abdominal ele ia ter, né? Nesse caso ele pode ter, e febre, tá? Então ele também poderia ter febre nesse caso. Como aqui a gente não tem também, daria para entrar nos diagnósticos diferenciais, para a gente fazer uma busca, não, uma eliminação de quadro clínico, mas aqui a gente pensa mais em outra coisa. O que mais? Professor, Oi. tipo, eu tava pensando em órgãos aumentados. Aí eu não conseguia pensar em nada, mas se for usar a Ehrlichia, acho que é a Ehrlichia que causa esplenomegalia. É isso. Isso, ela pode provocar, tá? Ela pode provocar, por quê? Porque quando ela consome grande quantidade de plaquetas, consome grande quantidade de células de defesa, o órgão ele vai hipertrofiar, ele vai aumentar de tamanho, por quê? Porque ele está produzindo mais. Então, ele pode provocar, sim, um aumento de volume do baço, né? E, nesse caso, produzir dor, né? Então, ele pode produzir dor. E se eu tenho um aumento, consequentemente, provavelmente foi isso que você pensou, se eu tenho um aumento de um órgão, ele vai pressionar o outro, né? Então, por pressão, ele pode desenvolver aí vômito. E aí, como ele ingeriu grande quantidade de carne, né? Então, o estômago ele também vai estar dilatado. Mas, assim, se a gente fosse pensar em Ehrlichia, o que acontece? A primeira causa da erliquiose, primeiro, assim, o que o proprietário ia falar era com relação ao carrapato. Tá? Então, a gente tem que pensar que a erliquiose, ela transportada aí é uma doença do carrapato. Tá? Então, eu preciso ter o carrapato para poder transportar ela. Outra coisa importante da erliquiose, primeira coisa, ele vai produzir diminuição de plaqueta, tá? Então, isso vai favorecer, por exemplo, sangramento nasal, epistaxe, tá? Então, esse animal, às vezes, chega na clínica com vômito e epistaxe. Aquela sangramento nasal ali, sem causa aparente, né? E prostração, o animal ele fica muito prostrado, né, com relação à erliquiose. Nesse caso, eu posso incluir isso no diagnóstico diferencial também, né? Fazer um exame de sangue, para quê? Para que eu possa ver a quantidade de plaquetas, para que eu possa ver se ele está com anemia, né? No caso de erliquiose, o animal ele também pode desenvolver anemia. Fazer uma palpação abdominal para ver se eu consigo ver esplenomegalia, né? Que seria aumento do baço, por exemplo. Né? Eu posso ver também hepatomegalia, né? Aumento de fígado nesse caso, né?
Outra doença aí, gente, que pode provocar um aumento de algum órgão aí, que pode desenvolver alguns sinais clínicos importantes, é a hepatite infecciosa canina, né, que é provocado por um vírus da família do adenovírus, e ele vai produzir também hepatomegalia, tá? Hepatite infecciosa. Então, ele vai desenvolver uma hepatite, uma inflamação ali nos hepatócitos, né, no fígado, e isso faz com que ele aumente de volume e, consequentemente, diminua a sua função. Diminuiu a função, ele vai dar também outras alterações. Se fosse, por exemplo, uma hepatite, o que a gente poderia pensar? O animal ele poderia ter icterícia, né? Uma das principais causas aí, né? Icterícia. Ele não tem, tá? Então aí a gente também pode colocar como diagnóstico diferencial, mas ainda não é. O que mais vocês vão pensar aí? Ó, vocês falaram erlíquia, vocês falaram torção gástrica, foi falado salmonela, foi falado E. coli, né? Daí eu falei depois da E. coli. Depois a gente falou de algum tipo de vírus, né? Alguma infecção por vírus, como por exemplo a hepatite infecciosa. O que mais? O que vocês estão suspeitando mais desse indivíduo? É doida, professora? Tem mais coisas? Você quer matar o cachorro mesmo, mãe? Pelo amor de Deus. Não, mas nem não chegou ainda no que ele tem. Gastrite? Professora, seria intoxicação alimentar? Gastrite. Vamos primeiro na gastrite. Depois guarda aí essa informação. Daqui a pouco você fala. Gastrite. O que seria essa gastrite, gente? Vamos pensar nesse caso. Tá muito difícil esse caso aqui. Vamos pensar, gastrite. Por que ele poderia ter uma gastrite nesse caso? Primeiro, o que é a gastrite? A irritação do estômago, né? É uma úlcera. Isso, há uma diferença, tá, gente? Entre úlcera no estômago e a gastrite. A gastrite seria basicamente a irritação, a inflamação do estômago. A úlcera seria um buraquinho, entre aspas, que tem ali dentro do estômago. Tá? Então, isso seria a úlcera nesse caso. Vamos pensar na gastrite. A gente não falou isso ainda, tá, gente? A gente ainda vai discutir com relação à fisiologia do estômago, tá? Mas só aqui para a gente começar a entender como que acontece. Quando o alimento ele é deglutido, o que acontece? Eu vou mastigar esse alimento. A partir da mastigação, o que eu vou liberar na mastigação? Líquido? É o muco? Líquido. Que tipo de líquido? Quando a gente mastiga aí, por exemplo, saliva, exatamente. Então, existem algumas glândulas ali que são importantes na boca, que é liberada essa saliva. Para quê? Para que serve a saliva? Alguém sabe? Para umedecer o alimento, para descer melhor. Para umedecer, né? Para conseguir deglutir isso posteriormente, né? Para ir para o esôfago e também para fazer a primeira quebra. Então, o alimento ele já começa a fazer quebra. Essas glândulas aqui salivares, elas vão liberar aí algum tipo de enzima, algumas enzimas que vão começar a quebrar esses alimentos, tá? Então, na boca já começa a ter uma quebra desses alimentos. Depois, deglute, vem para o esôfago. O esôfago tem liberação de alguma coisa? De alguma glândula, alguma coisa? O que vocês acham? Não. Não, né? E aí ele passa pelo esôfago e aí chega no estômago. O esôfago ele é um órgão de ligação da boca até o estômago. Então ele vai fazer movimentos peristálticos para passar o conteúdo alimentar da boca até o nosso estômago, tá? Ou o estômago do animal, enfim, até o estômago. No estômago, o que vai acontecer?
Existem movimentos também peristálticos no estômago existe uma liberação de grande quantidade de suco gástrico. Então, ali no estômago, qual que é o pH do estômago? Alguém sabe? 4 na gente. Ele pode variar aí em torno de 3, 2, 4. Então, ele pode variar até para 1,5, tá? Então, ele é muito ácido, principalmente quando se tem grande quantidade de alimento, você acabou de deglutir o alimento, vai chegar ali, ele vai diminuir esse pH, porque ele vai liberar o suco gástrico. Então, tem H+, né, íons H+, que isso vai acidificar esse meio, tem liberação de ácidos, né, então ali vai acidificar esse meio. Só que o que acontece no estômago? Gente, vamos prestar atenção aqui, ó. O estômago, ele tem o pH baixo, certo? Você imagina, qualquer órgão, se tiver um pH baixo, o que pode acontecer? Ele pode corroer, certo? Por isso que existe a úlcera gástrica, por exemplo, que é como se fosse uma corrosão nessa região gástrica. Mas existe uma defesa ao nosso organismo, certo? Para que não ocorra através dessa liberação do suco gástrico ali, para fazer a primeira quebra nessa digestão, de maneira efetiva, né, para que não seja prejudicial. Só que assim, tem um muco ali, certo? Para proteger isso da destruição do estômago. O que é a gastrite? É a diminuição desse muco, esse muco está em menor quantidade, e aí começa a irritar essa parede do estômago. Então, eu tenho ali um estômago que está com menos quantidade de muco e grande quantidade de suco gástrico. Isso faz com que a mucosa ali do estômago comece a ficar irritada. Por isso tem a gastrite. E o que pode provocar a diminuição do muco e, consequentemente, a gastrite? Tem duas coisas principais aí. Qual que é a pergunta, professora? O que pode provocar a diminuição desse muco no estômago e, consequentemente, a gastrite? Nesse caso, o corpo estranho, que foi a carne mal crua aí? Na verdade, corpo estranho, ele pode sim provocar, tá? Daí ele vai irritar. Só que nesse caso, não seria um corpo estranho, seria um alimento mesmo, né? Então, a gente tem ali a parte do alimentar, bolo alimentar. Só que o que acontece? Vamos pensar num cão, esse cão é um cão obeso, certo? Cão obeso, né? Então, já observa-se que esse tutor, ele vem com uma alimentação totalmente errada. Né? Então, aí já tem uma alimentação diferente, uma alimentação errada, e aí começou errado. E aí, geralmente, gente, eu tinha um cachorro que ele não podia ver, eu não sei se ele tinha verme, eu não sei o que ele tinha, mas ele não podia ver a gente comendo qualquer coisa, ele ficava lá assim, com aquela cara, pidão, sabe, assim, querendo pedir. E aí você dava qualquer coisa para ele comer, ele não mastigava, ele engolia direto. E aí, o que engolir direto vai fazer, gente? O Gabriel falou agora há pouco. Para que serve a saliva? A saliva eu acho que não vai pegar no alimento, aí vai dificultar a passagem para passar pelo esôfago. E aí não vai ter o ácido. Exatamente. O que acontece, gente? A saliva, ela tem várias funções, tá? Uma delas é a lubrificação desse alimento, para que consiga, através da mastigação, liberação de grande quantidade de saliva, conseguir deglutir e, consequentemente, formar ali um pH neutro, tá? Para que a gente consiga começar a fazer essa digestão. Para quando o alimento chegar lá no estômago, ele já chegar num pH ideal, tá? O que acontece? Se um animal ele deglute de uma vez,
Deu tempo de produzir saliva? Não. Deu tempo de fazer uma emulsificação aí do alimento e produção de muco para proteção do estômago? Não. Então, nesse caso aqui, pode ser que ele não tenha mastigado de forma correta, e aí a presença daquele bolo sem a mastigação e sem a saliva, que é uma das estruturas principais ali para regular essa proteção do estômago, fez com que esse animal desenvolvesse gastrite, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar no estômago agora. O alimento está no estômago. Esse alimento, ele precisa ser o quê? Quebrado, certo? Então, o estômago, ele vai começar a fazer movimentos peristálticos, além de secreção. Vai liberar um monte de coisa ali dentro. Se eu tenho um volume grande de alimento, ele vai liberar também uma grande quantidade de suco gástrico. E, consequentemente, um aumento de ácido e diminuição desse pH. Então, ele vai ter uma diminuição maior desse pH. E, consequentemente, se ele não tem a quantidade de muco, ele vai desenvolver uma gastrite, tá? Então, por que às vezes, você está com gastrite? Qual que é uma das principais causas aí de gastrite? Você não mastigar direito. Você engoliu o alimento sem mastigação e, consequentemente, esse estômago tem que trabalhar mais, tem que liberar mais suco gástrico, tem que liberar mais substâncias ali para quebrar esse alimento, fazer essa primeira quebra desse alimento. Então, pode ser que seja gastrite, beleza? Mas se eu falar para você que não é gastrite. Professora, então ele vai dar gastrite porque o estômago não vai conseguir mandar para frente com facilidade, aí ele vai ficar fazendo movimento peristáltico e isso estimula a produzir mais suco gástrico. Isso, exatamente. Ele vai ter que liberar mais suco gástrico porque aquele alimento não está mastigado, tá? E aí, consequentemente, ele precisa fazer mais movimentos peristálticos e mais liberação de suco gástrico. Porque o que acontece? Depois que ele está no estômago, ele vai para um tubinho para o intestino. Então, ele vai começar a seguir para o intestino. Esse alimento ele só vai seguir para o intestino se ele tiver já com uma digestão inicial. Tá? Ele não pode passar para o intestino sem essa digestão, sem essa quebra, né? Então, é necessário que tenha liberação de grande quantidade de suco para que aconteça essa digestão. Mas não é, gente, gastrite. E o que esse animal tem? Tem uma coisa aqui importante. Duas, na verdade. Vou pegar a canetinha aqui. Essa informação aqui... Oi? Steatose? Explica melhor isso aí. Mas é que assim, metade dos negócios não sei nem se acontece, mas o animal é obeso. Ele deve comer porqueira pra caramba. Então ele deve estar com gordura no fígado. Por que causa dor abdominal? Não sei não, professora. Eu só chutei uma coisa que você já está me esgotando já. Assim, gente, o animal ele pode... O que é primeiro? O que é esteatose? É gordura, deposição de gordura no fígado. Beleza, certinho que você pensou, Renan. O que acontece? Pode ter um animal obeso, né? Então, consequentemente, ele ingere grande quantidade de gordura, tá? Se ele ingere gordura, essa gordura tem que ir para algum canto, certo? E aí ela pode se acumular em determinados locais. Ela pode se acumular no rim, ela pode se acumular no fígado, ela pode se acumular em outros locais, na região mesentérica, tá? Então ela vai se acumular, certo? Só que o que acontece? A esteatose em si, ela não vai provocar dor, né? Então ela não vai provocar assim grande quantidade de dor nem nada disso, tá? Vamos pensar depois do estômago. Fez a digestão no estômago. Qual que é o próximo passo da digestão depois do estômago? Gente, eu tô tentando puxar aí, eu não dei essa aula ainda, tá, gente? Mas só para a gente começar a entender.
Depois do estômago, ele vai para onde? Duodeno. Isso, então eu tenho aqui, ó, o esôfago. Aí depois eu vou ter o estômago aqui. E depois do estômago, eu vou ter os intestinos, certo? Então aqui eu vou ter uma válvula, aqui eu vou ter outra válvula. Então aqui esôfago, estômago e primeiro intestino delgado. Então as três partes do intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado chama duodeno. O que acontece no duodeno? Alguém lembra o que acontece? Alguém sabe? Como que ocorre continua essa digestão no duodeno? A gente está falando do cão, tá, gente? Pode variar muito, tá? Para cada espécie, mas do cão. O que acontece aqui no cão, na região do duodeno? Bile, suco hepático? Exatamente. Suco pancreático e bile, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o pâncreas liberando suco pancreático e eu vou ter o fígado através da vesícula biliar liberando a bile, tá? Aqui nessa região. Para que serve o suco pancreático e a bile? Vamos pensar, gente. Vai, fala. Auxiliar na digestão, acho que é rico em enzimas, um negócio assim. Isso, suco pancreático, a gente vai ver, tá, gente? Vocês não têm obrigação de saber, tá? Mas aqui só pra gente forçar vocês a pensarem um pouquinho. O suco pancreático, ele tem o quê? Um monte de enzimas. Um monte de enzimas. Essas enzimas, elas são responsáveis pela quebra ainda maior desse alimento. Então, ele vem pré-digerido através do estômago, ele vai para essa região do duodeno e lá vai liberar, despejar essas duas substâncias. Principalmente, gente, para quebra tanto de proteínas, mas também de lipídios, tá? Então, o suco pancreático, ele vai ter um monte de lipase. A lipase, ela vai degradar gordura, tá? Principalmente essa região, gordura. Se a gente for pensar na bile, a mesma coisa. Ela vai emulsificar ali essa substância. O que é um emulsificante? Alguém sabe? É algo que mistura, que dissolve. Isso, é como se fosse um detergente, né? Um detergente, ele vai fazer o quê? Ele vai emulsificar ali, ele vai começar a separar as partículas, né? Ele separa essas partículas, né? E aí a bile, ela faz isso. Ela emulsifica, então ela começa a separar essas partículas. E aí vem o suco pancreático e quebra, começa a quebrar. Lipase, ela vai quebrar os lipídios. Então vai começar a separar essas estruturas. Agora vamos pensar no animal obeso. Pensa no animal obeso, gente. O pâncreas, aquele órgão que fica ali, ó. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, ó. Mas o pâncreas, ele vai ficar nessa região aqui, ó. Ele fica aqui nessa região. Então aqui eu tenho o duodeno e ele vai ficar aqui nessa região aqui, ó. O que acontece? Ele vai liberar aqui o suco pancreático. Vamos pensar, ele precisa liberar um monte de lipase, certo? Só que o pâncreas, ele é um órgão, como que eu posso falar? Ele é sensível, tá? Então, se ele começa a liberar muito, ele vai começar a entrar em colapso, tá? Ele começa a entrar em estresse. E aí, consequentemente, ele começa a falar, opa, peraí, eu não quero mais degradar esse negócio. E aí ele começa a entrar, a fazer autodigestão. Se tem liberação de grande quantidade de suco pancreático, ele começa a entender que não está dando conta e ele entra em colapso, tá? Isso acontece muito em animais obesos, tá?
E aí, por que a gente vê isso também em animais obesos com diabetes? Por que as pessoas com diabetes ou os animais obesos favorecem a presença de diabetes? Porque é pelo pâncreas que faz a liberação também de insulina e glucagon, né? Para controle da glicose no sangue. A gente vai ter uma aula só de hormônios, a gente vai entender como acontece essa regulação hormonal no corpo, a gente vai entender também a liberação de insulina, glucagon, para que serve, como acontece. Mas só para a gente adiantar, além do suco pancreático ali, que serve para digestão, o pâncreas, ele também tem essa região endócrina, né, de liberação de insulina e glucagon, tá? Para fazer o controle da presença de glicose dentro da veia ou fora da veia, beleza? O que acontece? Se eu tenho grande uso da região exócrina do pâncreas, que é a região onde produz aí o suco pancreático, que principalmente aí lipase, né, amilase, para fazer a quebra dessas estruturas, ele vai começar a se autodegenerar. Se ele se autodegenera, ele vai também afetar essa região endócrina. E, consequentemente, esse animal obeso ele pode desenvolver diabetes, tá? Por conta da falta de liberação de insulina ou glucagon, beleza? Então, o que acontece, gente? Esse animal, como eu tenho uma grande quantidade de gordura para ser digerida ali, ele vai pensar, opa, eu não consigo dar conta, ele vai começar a se autodestruir, liberar essas substâncias e se autodestruir. Então, nesse caso, gente, olha só, por conta de obesidade e por conta da ingestão de grande quantidade de proteína ali, fez com que esse animal desenvolvesse pancreatite. Saúde! Amém? Entenderam, gente? Qual o negócio da diabetes no Falo. O pâncreas aqui, ó, ele tem a região que é região endócrina, e a região exócrina. Nossa, é uma coisa escrever assim, né? Mas enfim, endócrina e exócrina. A exócrina seria a liberação do suco pancreático. Vou colocar aqui o suco pancreático. O que é esse suco? Eu tenho grande quantidade de enzimas digestivas. Então, eu tenho enzimas. Enzimas que são digestivas. Quais? Lipase, amilase, protease. Então, eu tenho grande quantidade dessas enzimas. O que elas vão fazer? A enzima a gente já falou, né? O que ela faz? Ela é um tipo de proteína que vai catalisar, ou seja, vai quebrar, vai fazer a quebra dessas substâncias. Beleza, quebrou. Só que ela também tem a parte endócrina. Na parte endócrina, ele vai liberar principalmente insulina, a insulina ela é importante para quê? Porque a insulina ela vai fazer a entrada da glicose na célula. Glicose. Aqui eu não consegui escrever o resto, mas dá para entender, né? Glicose. Então, a insulina, ela faz a entrada, é como se fosse uma porta de entrada para a glicose na célula. E tem também o glucagon. O glucagon. O glucagon, os dois aqui, tá? A insulina e o glucagon, eles vão regular a presença de glicose. Se eu tenho grande quantidade, presta atenção, gente, se eu tenho grande quantidade de glicose no sangue, eu vou liberar insulina.
Para quê? Para que essa glicose que está no sangue entre na célula. Se eu tenho baixa quantidade de glicose no sangue, eu vou liberar glucagon. O que o glucagon vai fazer? Ele vai tirar a glicose que está armazenada nas células e liberar ela para a corrente sanguínea. Tá? Então, os dois fazem a regulação da glicose no sangue. Se eu tenho grande quantidade de glicose no sangue, eu libero insulina para que essa glicose entre na célula. Se eu tenho pouca quantidade de glicose no sangue, eu libero o glucagon, porque ele vai liberar a glicose armazenada para a corrente sanguínea. Beleza? E aí, o que acontece? Se eu tenho grande quantidade de produção na parte exócrina ali, de suco pancreático, ele vai começar a entrar em colapso. Se ele entra em colapso, ele não vai ficar em colapso só nessa região aqui que é exócrina, mas ele também vai entrar em colapso a região endócrina. Então, por isso que a obesidade, a liberação aí de grande quantidade de suco pancreático direto, a pancreatite pode levar a uma deficiência posterior aí de diabetes, né? Diabetes insulina dependente. Então, o animal ele vai precisar tomar insulina direto, né? Porque a região onde produz isso não consegue produzir mais porque está totalmente debilitada. Beleza? Entenderam isso, gente? Então, Sim, por ele trabalhar demais, ele entra em colapso, aí começa a se autodigerir. Isso. Aí, nisso, ele começa a afetar a parte endócrina também, começa a matar a célula da parte endócrina também. Isso, exatamente. Exatamente. Ele vai entrar em colapso, gente. Ele vai colapsar e aí, consequentemente, o órgão ele vai ficar totalmente com a produção, com a função debilitada, né? Então, ele não vai conseguir produzir o que ele necessita produzir e, consequentemente, gera um monte de prejuízo aí para o organismo desse animal ou da pessoa. E aí, por que ele entrou em colapso, gente? Gordura, grande quantidade de gordura aqui para digestão, tá? Então, alimento aí, que é um alimento pesado, que é a carne, né? Uma proteína, ela vai ser grande parte digerida aqui no estômago, mas ela também vai ser grande parte digerida no duodeno, tá? Então, eu preciso ter essa liberação grande aí no duodeno para que ele possa fazer essa absorção posterior no restante do intestino. Assim, gente, eu vou depois, quando vocês fizerem clínica, vocês vão ver isso mais a fundo, tá? Pancreatite aguda, pancreatite crônica, quais são as causas? Tem inúmeras causas, tá? Aqui a gente está colocando uma principal, que é a mais comum, a mais recorrente, que a gente vê demais na clínica, tá? Que é ingestão de alimentos de forma incorreta pelo cão, tá? E animais obesos, tá? Então, eles, sim, podem desenvolver doença do pâncreas relacionados a isso. Então, ó, vamos só falar aqui, que eu quero finalizar esse quadro. A dor abdominal, gente. Você imagina, agora vamos pensar aqui no animal. O pâncreas dele está sendo digerido, tá? Entre aspas. Está ocorrendo a digestão, a autodigestão desse órgão. Você imagina a dor que não é, tá? Então, fala-se aí que o cão, uma das principais dores aí do cão é dessa questão do pâncreas, tá? Então, a pancreatite, ela dói muito, tá? Então, o animal, muitas vezes vocês vão ver na clínica, o animal como se ele tivesse orando, rezando ali, ele fica com as patinhas da frente e as patinhas de trás erguida. Depois eu coloco uma imagem aí para vocês verem com relação a isso. Mas ele fica basicamente assim, ó. Ele fica com as patinhas da frente e com as patinhas de trás erguida, tá? Então isso é um movimento como se fosse de oração, né? E é uma característica de dor
proveniente do pâncreas. Tá? Então, é bem nessa região ventral gástrica. Então, você vai palpar essa região onde está o estômago e o início do duodeno. Então, a gente vai ver o pâncreas ali, ele vai ter muita dor. E por que do vômito, gente? Vamos pensar no vômito. Se eu tenho grande liberação de enzimas aqui digestivas nessa região do duodeno, ele vai ter, consequentemente, um reflexo de volta, tá? Uma pelo aumento do volume do estômago, então ele vai querer colocar para fora, porque não tem espaço ali para conseguir fazer essa digestão, e posteriormente ele tem esse vômito por conta da grande quantidade de enzimas que eu tenho no intestino. Irritabilidade, né, gente? Você imagina o quanto isso não deve doer e o quanto isso não vai prejudicar o animal, né? Ele vai ficar irritado, ele não vai conseguir comer, ele não vai conseguir se movimentar direito, por conta da presença da grande quantidade de suco pancreático nessa região do intestino delgado. O professor, Fala. você pode explicar de novo por que o pâncreas tem essa inflamação, tipo, a causa? Por que sobra A causa? Existem várias causas, tá, gente? Mas nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho a grande utilização do pâncreas, vamos dizer assim. Tá? Então, ele está vindo aqui com muita quantidade para ele poder digerir. Tá? Então, vem aqui grande quantidade de alimento ainda, pouco digerido pelo estômago para ele digerir. Isso já vem de algum tempo. Esse animal ele é obeso, então esse pâncreas ele já começou a ficar sobrecarregado antes. Então, ele estava ali já sobrecarregando esse pâncreas já há algum tempo. Então, quando veio grande quantidade de alimento de forma errada ali naquele local, ele vai entrar em colapso. Ele vai colapsar, tá? Então, ele vai olhar para aquilo e começar a produzir grande quantidade de enzimas digestivas e essas enzimas digestivas vão se autodegenerar, tá? Então, ela vai produzir, ela vai liberar, mas como ela produz em grande quantidade, ela vai começar a digerir o próprio órgão. Tá? Então, aí produz essa grande quantidade de substâncias que degradam, degeneram esse órgão. Professor, então esse pâncreas já estava arregaçado já, a grande quantidade de carne que fez dar o estopim da dor, mostrar que ele estava ruim. Exatamente. Então, a grande quantidade de carne fez com que desencadeasse ainda mais o quadro que já vinha antes. Né? Porque é um animal obeso, então ele comia errado, né? Provavelmente ele comia algo gorduroso sempre, aí aquele pâncreas estava lá, jogando. E aí chegou uma hora que ele comeu grande quantidade aí de carne, e ele falou, não aguento, não dá certo. E aí começou a autodegenerar. Todo mundo entendeu, gente? Sim, professor. Professora, minha pergunta, uma dúvida que eu tenho pancreatite pode dar em gato também ou só em cachorro? Pode dar em gato também. Mas é comum? É comum. Uhum. É bem comum, inclusive. Principalmente aqueles gatos que são castrados e que ingerem grande quantidade de ração ali e ficam obesos. E aí pode desenvolver pancreatite. Muito comum. E aí o tratamento seria mais ou menos tipo protetor nasogástrico, essas coisas assim? Isso. Aí o tratamento ele vai depender muito da condição do animal. Se ele tiver uma pancreatite, vamos dizer assim, aguda, que foi o caso desse cão aqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Primeira coisa, interna. Porque aí o que acontece? Eu preciso reidratar esse animal, eu preciso diminuir essa produção aí de substâncias pelo pâncreas. Então eu tenho que dar uma folga para o pâncreas. Então, como que você dá uma folga? Para a alimentação. Tá? E ele está vomitando também. Não adianta você ingerir se ele vai vomitar. Tá?
Quando ele vomita, produz ainda mais ácido, né? Então, isso pode prejudicar o esôfago, enfim. Então, primeira coisa, internamento. Interna. E aí, depois de 12 horas de fluido, mais ou menos, 24 horas de fluidoterapia, aí você começa, se você vê que esse animal não está mais vomitando, você já está tratando com protetores gástricos, né? Você pode utilizar a ranitidina, por exemplo, né? Como protetor gástrico. Você pode utilizar uma medicação antiemética, né? No caso, por exemplo, andocetrona, que é muito utilizado hoje, que ela é muito boa, né? Você pode utilizar algumas medicações para evitar o vômito e diminuir a acidez. E aí você pode começar a reeducação alimentar desse indivíduo. Então, aí você vai começar com uma alimentação leve, para que ele não precise produzir grande quantidade de suco pancreático. Dependendo de como estiver esse pâncreas, tem que fazer cirurgia para remoção dessa quantidade do pâncreas. Se ele está fazendo uma autodigestão, gente, o que acontece? Vai necrosar, tá? Muitas vezes nós temos a necrose pancreática. E aí você tem que remover isso, porque senão vai continuar ali, toda a região abdominal, pode dar uma peritonite, que é a inflamação ali do peritônio, né? E isso é muito prejudicial, então é necessário fazer uma avaliação melhor. Mas assim, basicamente, você vai fazer fluidoterapia, você vai dar alguma quantidade aí de protetor gástrico, você vai parar com que ele vomite, que ele não vomite e regular a alimentação, tá? Isso é de extrema importância, regular a alimentação no caso de animais com pancreatite. Tá? Então, eu não posso dar, por exemplo, vou dar carne crua para esse animal. Gente, grande quantidade de proteína, ele vai precisar usar muito enzimas digestivas ali para poder quebrar, tá? Então, não pode. Você vai fazer uma alimentação balanceada nesses casos. Não sei se vocês já viram, existem rações que são específicas para pancreatite. São extremamente caras, tá? Porque ela tem, já vem, vamos dizer assim, digerida, né? Ela já vem com substâncias digeridas, prontas, para fazer só absorção, para poupar esse pâncreas de produção ainda maior de suco pancreático. Não sei se eu consegui te responder, Gabriel. Conseguiu sim, prof. Obrigado. Gente, o que mais? O que eu tenho que fazer para evitar o problema futuro? O que eu tenho que falar para o proprietário? Explicar todo o processo do que acontece e que ele deveria diminuir um pouco de comida do animal, parar de dar tanta proteína para ele. Parar de dar feijoada pro cachorro. Fazer caminhada. Exatamente. Olha só, atividade física muito importante, né? Muito, muito importante, gente. Por quê? Porque a atividade física, ela vai aumentar, melhorar o condicionamento desse animal e ele vai gastar energia. Então, ele ingere e ele vai começar a gastar. Se ele começar a gastar, ele vai começar a emagrecer, tá? Então, nesse caso, fazer um balanceamento da nutrição desse animal. Não pode, gente. Por que se fala, não pode dar comida caseira para o animal? Porque não pode, gente. Vocês sabiam que alho, vocês sabiam que cebola são tóxicas para o cão? Vocês sabiam disso? Sabia, professora? Não pode, né? Então, geralmente a gente dá o quê? A nossa comida. O que a gente come ali com alho, com cebola, com tudo, né? Então, não pode, gente. Outra coisa, dar alimento cru de forma em grande quantidade, também não pode, tá? Então, falar para o proprietário, é necessário dar ração, né? Se for fazer uma alimentação caseira, você tem que preparar de forma adequada, né? Então, ele pode fazer um acompanhamento nutricional ali, com uma alimentação caseira, mas de forma adequada, tá? Para isso. Existem, inclusive, gente, veterinários que são especializados
em alimentação natural, tá? Sem ser ração. E aí tem como se fosse um acompanhamento nutricional mesmo, tá? Então ele faz como que faz a preparação desse alimento, tem todo um processo de preparação desse alimento, né? Então não é de qualquer jeito que pode ser feito. Que mais? Além do exercício e da alimentação balanceada. Tem uma última coisa. Beleza, eu calculei uma alimentação balanceada. Eu posso dar uma vez por dia só esse alimento? Não. Não, eu preciso fracionar essa alimentação desse animal, tá? Então, no mínimo aí, 3 vezes ao dia, tá? Para cães com pancreatite, assim, a gente até fala para 4 vezes ao dia, tá? Para diminuir a quantidade que ele vai ter que digerir, porque daí diminui a quantidade que o pâncreas vai liberar aí de substâncias, né, de suco pancreático, e, consequentemente, melhora a digestão, a absorção, vai melhorar a condição física desse animal e também do pâncreas. Tá? Então, fracionar essa alimentação. Faz uma alimentação balanceada, mas fraciona. Não adianta nada eu falar para o proprietário, tem que comprar ração cara, aí ele dá uma vez por dia. Daí o cachorro come um monte. Não adianta, tá? Então tem que fracionar. Isso é muito importante, tá, gente? Fracionar essa alimentação. Certo, gente? Professora, Oi. o negócio da comida caseira, além do alho, é o que mesmo? Acho que A cebola. A cebola cebola também. E o exercício serve para quê mesmo, professora? O exercício é para regular o peso desse animal. Né? O animal gordo, ele é obeso, né? Ele não pode... Ele vai ter acúmulo de gordura, né? Vai ser prejudicial em outros parâmetros, né? O metabolismo deles é muito mais rápido que o nosso, né, professor? Isso, melhora o metabolismo, né? Então você faz o exercício e aí começa a melhorar esse metabolismo desse animal, ele começa a gastar energia e, consequentemente, vai emagrecer. Gente, isso serve pra gente também, tá? Então, a pessoa aí que não faz atividade física, gente, eu posso falar, gente, eu sou muito sedentária. E eu precisava voltar a fazer uma atividade física. Aqui em Garça ainda não consegui voltar a fazer atividade física. Eu corria antes. Agora eu não estou meio parada, preciso voltar. A gente precisa. Gente, libera um monte de substâncias legais no nosso corpo, hormônios, faz regulação, a respiração celular. É assim, muito legal fazer atividade física mesmo. Certo, minha gente? O que vocês acharam desse quadro, gente, desse caso? Achei difícil. Porque a gente falou que era um monte de coisa e não era. Mas tem que ser difícil para vocês pensarem, gente. E você viu que a gente está falando de sistema digestório. E aí dá a impressão que é só boca, esôfago, estômago, intestinos. Não é. Existem outros órgãos aí envolvidos. Por exemplo, o pâncreas, que a gente falou bastante hoje, está envolvido no sistema digestório. Né? Então, é importante a gente falar dele também. Eu quis trazer isso justamente por isso, sabe? Porque a gente precisa pensar também no que faz a digestão. Né? Não é só os órgãos ali que faz parte do trato digestivo para fazer essa digestão. Então, existe aí o pâncreas, que é muito importante. Existe também o fígado, gente. O fígado também é importante. Então, se você não tem, por exemplo, as pessoas que tiraram a vesícula biliar, o que acontece? A vesícula biliar, ela serve para acúmulo da bile, para liberação ali na hora da digestão,
para fazer essa emulsificação. A pessoa que retira, por que ela pode viver normalmente? Pode, né? Ela pode comer, por exemplo, uma carne de porco à noite. O que vocês acham? A digestão dela ela vai ser igual à nossa, que tem a vesícula biliar normal? Acredito que Acho não. que não, né? Vai ter menos coisa, menos. Mandar menos enzima. O que acontece? Existe a quantidade de enzima ali. Só que a vesícula ela serve para armazenar, que na hora da digestão ela já está ali armazenadinha para fazer a digestão. No caso da pessoa que não tem a vesícula, o que acontece? Vai direto para o intestino. E aí, isso favorece o quê? Uma quantidade menor na hora da digestão. Então, ela vai fazer a digestão, mas ela vai demorar mais para fazer a digestão. Então, às vezes pesa, às vezes fica aquela demora, né, para fazer todo o processo de digestão, principalmente as pessoas que comem coisas mais gordurosas, né, que é a principal função, é emulsificação, né, então tem essa dificuldade. Certo, gente? Vamos para a nossa aula, então? Yes. Vamos para a nossa aula. Aqui a gente falou... O que a gente falou aqui? Eu não lembro. Alguém lembra o que a gente falou aqui? Você quer que explique? O que a gente falou aqui? Acho que eu dei uma tarefinha para vocês, não dei? Para vocês falarem, lembrarem o que vocês comem e o que a célula precisa. Não falei isso? A gente ingere glicose e a célula precisa de glicose. Isso. Como que a gente ingere essa parte da... Como que a gente ingere? A gente ingere glicose direto? O que vocês acham? Não. É quebrado até chegar só a molécula da glicose. Do alimento. Isso. Através do alimento, a gente vai precisar lá da glicose. Então, a gente falou aqui, ó, por exemplo, nós comemos pão. O que tem o pão? Carboidrato. Carboidrato. Esse carboidrato, ele vai ser transformado em quê? Glicose? Glicose. Exatamente. Olha só. Então, eu vou ingerir o pão. O pão ele vai ser digerido quebrado em carboidrato. Esse carboidrato, ele vai me fornecer a glicose. A glicose, ela vai entrar na onde? Na célula. Então, aí ela vai conseguir entrar aqui na célula. O que mais que nós comemos? A carne. O que eu tenho na carne? Proteína. Proteína. E o que é essa proteína? Essa proteína eu consigo utilizar lá dentro da célula? Não. O que eu preciso quebrar para ir lá para a célula? Aminoácido. Em aminoácido. Nossa, é difícil escrever aqui. Aminoácido. Sim. Dá para entender que é aminoácido? Vou colocar AA aqui. O aminoácido, ele vai entrar na onde? Na célula. Isso. O que mais que a gente ingere aqui? Lipídio. Lipídios. Os lipídios vão ser transformados em quê? Ácido graxo. Isso. Ácido
graxo. Esse ácido graxo vai ser utilizado pela célula. O que mais? Que a célula precisa? Vitamina, água, aqueles ácidos nucleicos. Isso. Água. Muito importante a água. Gente, a água, ela é vida, assim, é essencial para as células, é essencial para o nosso organismo, então tem que ingerir água. A água, ela é degradada? O que vocês acham? Precisa passar por digestão? Acho que não, né? A molécula dela, H2O, entra na célula. Exatamente, então ela vai entrar direto aqui, ó, na célula. Eu vou ter também vitamina, que ele falou. Vitamina, a vitamina precisa ser degradada? Não, também, ela vai entrar lá na célula. O que mais? Sais, né? Sais também, não precisa de digestão, né? Então, a gente pode direto utilizar pela célula. Ácido nucleico. Que seria DNA, RNA. Então, precisa disso, né? Então, ele vai ser também utilizado pela célula. E é basicamente isso, gente. Nós somos seres que nós chamamos de heterotróficos. O que é um ser heterotrófico, gente? Não produz seu próprio alimento? Exatamente. Então, a gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Por que a gente come? Para que a partir do alimento a gente consiga suprir a necessidade celular, suprir a necessidade da célula. A célula não consegue produzir carboidrato sozinha. Então, ela precisa de uma fonte para que a partir disso ela consiga produzir, utilizar, né, da maneira correta. Então, nós somos heterotróficos, os animais também necessitam se alimentar para, a partir do alimento, conseguir as suas substâncias necessárias para suprir a necessidade da célula. E aí, só para a gente finalizar esse quadro, a absorção, muito importante. Então, o sistema digestório ele serve para digestão, que seria a quebra dessas macromoléculas. Então, eu vou comer o pão, ele precisa passar pelo sistema digestório, mastigação, liberação de enzimas para quebrar, e no final eu tenho ali, por exemplo, a glicose. Beleza. E eu preciso absorver isso, né? Então não adianta nada eu degradar e aquilo ficar solto, não chegar até as células. Então é necessário também que o sistema digestório faça a absorção disso. Então eu preciso absorver glicose, eu preciso absorver aminoácidos, eu preciso absorver ácidos graxos, eu preciso absorver a água, vitamina, ácido nucleico, sal, enfim. O que a célula precisa ser absorvido. Tá? Então o sistema digestório ele serve para isso também. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Pode complicar. Pode complicar, então? É que geralmente quando você fala, tá tranquilo por aqui, não, então beleza, então vamos complicar. Então vamos complicar um pouquinho. Então aqui a gente vai falar, gente, o sistema digestório dos animais, ele é muito complexo, tá? E aí existem particularidades, existem diferenças entre os animais. Então, por exemplo, nós temos os carnívoros. Os carnívoros comem carne. Então, eles vão ter um tipo de digestão enzimática, principalmente. Então, eu vou ter
a digestão no estômago e no intestino delgado, principalmente, tá? Que é a liberação aí enzimática em grande quantidade. Nós temos os herbívoros, eles vão comer principalmente derivados de celulose, tá? E aí o que acontece? Eles não vão fazer digestão enzimática em grande quantidade. Eles vão fazer o quê? Fermentação. E aí a gente viu na aula passada, não lembro se a gente viu ou não, mas provavelmente eu devo ter comentado que, por exemplo, o rumen, né, nos herbívoros ali, principalmente esses animais que são poligástricos, ele serve para fermentação. No caso do equino, que ele também é herbívoro, só que ele não é poligástrico. Ele tem apenas um estômago e ele vai fazer a fermentação na onde? Alguém lembra? No seco? Lá no seco, exatamente. E a fermentação, ela é proveniente de quê? De bactérias, principalmente da flora, né, que eu tenho nesses locais. Então, eu vou ter uma flora bem evidenciada no rumen e uma flora bem evidenciada no equino lá no seco. E os onívoros? Onívoro é aquele animal que come tudo, basicamente. Então, ele come tanto proteínas quanto vegetais, né? Então, nesse caso, ele vai fazer fermentação enzimática e fermentação também, né? Então, ele vai produzir digestão enzimática ou digestão por fermentação. Então, vai ser misto essa fermentação ali dentro. Alguém falou professora ou foi coisa da minha cabeça? Tô ouvindo coisa já. Tô ouvindo coisa, né? Ninguém falou mais nada? Então, aqui, as funções, então. Vamos falar um pouquinho de algumas funções. Isso é importante, tá, gente? O lúmen intestinal, ele vai atuar como um nicho ecológico. Primeiro, o que é nicho ecológico? É uma frase de impacto, né? Um nicho ecológico para o crescimento de uma grande variedade de bactérias. É como se fosse um lugarzinho ali para elas, tá? Se desenvolverem. Gente, o nosso corpo do animal, ele tem bilhões de bactérias. Então, nós convivemos com elas. Elas estão ali para nos auxiliar na quebra, na digestão, né, de inúmeros nutrientes. Né? Então, é importante ali. E aonde fica? No lumen intestinal. Tá? No nosso caso, e aí se a gente for pensar lá no ruminante, vai ter uma grande quantidade também lá no rumen. Se a gente for pensar nos equinos, eu vou ter uma flora bem evidenciada lá no seco também. Qual outra função do trato digestivo, né, ou do sistema digestório? Identificar e impedir a entrada de patógenos. Gente, ele serve basicamente de barreira. Então, eu vou ter uma barreira ali que vai impedir os patógenos. Gente, vocês sabem a diferença entre um agente comensal e um patógeno? O que é um patógeno? Causa doença? Exatamente, é o que causa uma patologia. Então, pato vem de patologia, geno de origem. Né? Então, é aquilo que causa uma doença, tá? Então, nesse caso, um patógeno, ele vai provocar e causar uma doença, beleza? Então, professora, mas existe E. coli no nosso intestino? Existe. Existe salmonela no nosso intestino? Existe. Existe clostrídio no nosso intestino? Existe. Mas por que a gente não morre disso? Porque elas estão ali em equilíbrio, né? A flora, gente, presta atenção nisso.
A flora, ela é equilibrada. Eu vou ter um equilíbrio. Eu vou ter um equilíbrio entre aqueles que são benéficos e aqueles que são ruins. Então, eu tenho esse equilíbrio. O que produz a doença quando eu tenho grande quantidade de patógeno? Então, diminuiu aquela que é boa e aumentou aquilo que é ruim. Então, aquilo que é ruim começou a se multiplicar, multiplicar, multiplicar e aí produziu a doença. Então, no caso, por exemplo, da E. coli, é basicamente isso. Começou a produzir, a aumentar a quantidade ali e aí produziu a doença. No caso da salmonela, a mesma coisa. Aumentou, produziu doença. No caso do clostrídio, a mesma coisa. Aumentou, produziu doença. Beleza? Então, tem que estar em equilíbrio. Vocês já ouviram falar de transplante fecal? Alguém sabe me dizer para que serve isso? Ah, professor, eu vi uma vez a minha irmã assistindo Grey's Anatomy, professor. Para repor as bactérias que o corpo do... Tipo assim, a pessoa não tem tanta bactéria e faz a reposição de bactéria através das fezes da outra pessoa. Exatamente. Então, e é muito importante, tá, gente? Por exemplo, você tem uma diarreia lá. Comeu qualquer coisa, deu uma infecção alimentar, e aí teve diarreia. O que acontece? Quando você tem a diarreia, eu vou eliminar as bactérias ruins, mas eu também elimino as boas. Então, eu vou ficar com a flora deficiente, eu não vou ter a quantidade de bactérias suficiente. Então, o que tem que ser feito? Ou você faz uma reposição através de probióticos, né? Então, ingere aí, por exemplo, Yakult, né? Que aí tem ali os lactobacilos vivos ali dentro, e aí faz essa reposição. Ou você pode fazer esse transplante fecal, tá? Porque daí eu já tenho bactérias prontas do intestino de uma outra pessoa ou de um outro animal, e aí isso vai agir rapidamente. Então, vai fazer essa reposição de forma rápida. Gente, isso é muito utilizado. Isso começou a ser utilizado muito na veterinária e depois passou a ser utilizado na medicina. Então, o Renan falou, viu na Grey's Anatomy. É verdade, porque agora tem se utilizado isso na medicina humana. Tá? É meio nojento se a gente for pensar, né? Mas acontece, tem bastante. Inclusive, eu tenho um amigo meu que faz doutorado com parvovírus. E o parvovírus, ele vai produzir o quê? Eliminação de grande quantidade da flora, ele vai ter diarreia com sangue. E aí, o que ele está fazendo para tratamento do parvovírus? Ingestão de flora, tá? Bacteriana a partir de fezes, tá? Então, ele faz isso com os animais e tem tido muito resultado bacana, tá? Então, tem reposto essa flora e tem resultado bem legal referente a isso. Vixe, professor, eu teria medo de alguém que tivesse diarreia perto de mim agora, hein? Ih, eu vou socar bosta neles. Eita! Então, vamos lá. Qual outra função aí? Que se tem ali no sistema digestório que é importante? Existe o sistema imune ali do trato digestivo. Então, para que serve? Para ter uma tolerância a esses micro-organismos comensais, que a gente falou que são importantes ali, que estão ali para bem, né? Que são os probióticos, né? E controle dessa flora. Gente, você imagina se não tivesse o sistema imune ali ativo, vendo o que é bom, o que é ruim, né? Não controlando essa flora, a gente vivia com diarreia, né? A gente vivia com patógenos ali que são ruins, né, para nossa flora. Então tem que ter esse sistema imune ali ativo. E ele também, esse sistema imune, ele vai auxiliar na digestão. Por quê? Porque esses micro-organismos que são comensais, eles vão utilizar determinadas substâncias, quebrando elas. Então, ele auxilia nessa quebra de alguns nutrientes. E aí, consequentemente, o metabolismo dele eu consigo absorver. Então, é importante eu ter esses micro-organismos ali ativos. E o meu sistema imunológico, ele vai ter que regular isso.
Se eu tiver grande quantidade de patógeno, o sistema imunológico vai lá e destrói. Se eu tiver grande quantidade de uma flora bacteriana legal, vai permanecer de maneira comensal ali no trato digestivo. Agora eu vou jogar uma pergunta para vocês. Vamos ver quem vai conseguir me responder isso aí. Tem um animal e ele está com pneumonia. Gente, pneumonia não tem nada a ver com trato digestivo, certo? Mas nessa pneumonia, eu vi lá que eu tenho bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. Vocês já viram bactérias? Já. Já viram, né? Então existe aquela que é gram-positiva e aquela que é gram-negativa. E aí, no trato lá respiratório desse indivíduo com pneumonia, foi encontrado bactérias gram-negativas, tá? E aí, o que acontece? Esse indivíduo precisou ser tratado com antibiótico. Utilizei 2 antibióticos, uma associação de sulfa com metronidazol. Tive que fazer essa associação porque esse animal ele estava ruim, estava com uma pneumonia muito grave, fiz a associação de 2 antibióticos ali para usar, para melhorar esse quadro. Não funcionou, troquei para outro tipo de antibiótico. Então, eu utilizei mais 15 dias de amoxicilina com clavulanato para esse indivíduo. Só que esse indivíduo, ele começou a apresentar diarreia. Por que que esse animal começou a apresentar diarreia? Isso acabou com a flora dele. Por quê, gente? O antibiótico, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, ele vai, não, essa bactéria aqui é ruim, eu vou matar ela. Aí passou pela outra bactéria que é boa, ele não vai matar ela? O que vocês acham? Ele mata tudo. Exatamente, ele vai lá e vai matar tudo. Né? Então, ele vai matar as boas, ele vai matar as ruins. E aí, as boas que estavam lá no intestino começou a ser morta também, né? Então, por isso que esse animal ele pode ter diarreia, tá? Então, é importante, inclusive, aqui a gente pensar, ó, do sistema imunológico, que elas auxiliam na digestão, porque se eu tiver um animal com tratamento com antibiótico, pode ser que essa digestão seja comprometida, tá? Por conta do uso de algum tipo de antibiótico. Beleza? Professora, mas isso aí aconteceu pelo grande uso de antibiótico que você fez por mais de 15 dias ou porque você trocou o antibiótico? Pelos 2 motivos. Tanto por um uso prolongado, né, de antibiótico aí, uso prolongado vai fazer com que comece a eliminar o que é bom também, e pela troca, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho troca de antibióticos, eu vou ter também a seleção de outros, a morte, né, a destruição de outras bactérias, tá? O que acontece? Alguns antibióticos, eles são específicos para gram-positivas, outros para gram-negativa. Outros são para amplo espectro, ou seja, bate tanto positiva quanto negativa. Então, nesse caso, foi utilizado para amplo espectro. Então, matou positiva, negativa, as boas, as ruins. Tá? Então, pela essa troca, grande quantidade de utilização, fez a destruição total aí daquela flora boa, né? Daquelas bactérias que são boas. Tenho certeza, gente, que vocês já tiveram diarreia uma vez na vida, pelo menos, né? E aí, geralmente, quando você vai no posto, assim, ou você vai lá no médico, ele vai passar um negocinho de flora para você tomar, né? E isso é importante, porque você vai estar eliminando, né? Quando você tem diarreia. E aí, quando você vai tomar um antibiótico também, a maioria das vezes você tem diarreia. Então, é importante você fazer a reposição dessa flora. Agora a vida começa a fazer sentido.
Sim, tudo faz sentido nesse nosso corpo, gente, tudo. E a gente vai ver que é assim, isso pro animal também, tá, gente? Você começa a dar antibiótico, 3 dias, 4 dias, ele começa a ter diarreia, tá? A gente também, muitas vezes acontece isso, tá? Então, por quê? Tá matando a flora que não deveria matar. E aí, o que que é a diarreia? Ela deveria degradar, começa a aumentar a secreção lá dentro, porque ela não está conseguindo degradar. E aí, consequentemente, sai, sem fazer essa absorção. Né? Então, aí não tem a absorção, ela fica comprometida, e aí, consequentemente, eu tenho eliminação por aumento de secreção. Então, aí tem tudo isso. A vida faz sentido. Professor, explica esse negócio de novo, por favor, por que dá diarreia só mata a flora? A flora, ela serve basicamente para quebrar, então faz parte da digestão, auxilia na digestão, e ela também melhora aí a absorção. Quanto mais eu quebro, mais eu consigo absorver no intestino. Tá? Então, a flora ela é de extrema importância ali. Se eu tenho uso de antibiótico ou se eu tenho diarreia, o que vai acontecer? Eu vou ter eliminação dessa flora. Então, consequentemente, se eu não tenho eliminação, se eu não tenho quebra do alimento, eu não vou absorver e, consequentemente, eu vou ter diarreia, tá? Então, nesse caso, é por conta disso. Eu não tenho flora, não vai quebrar e ela vai aumentar a secreção. Aumentando a secreção, eu vou ter diarreia. Professor, em todos os casos, então, que eu for usar um antibiótico, eu vou ter, consequentemente, uma diarreia? Não, não são todos os casos. O que acontece? Por que em alguns casos, então, não vai ter diarreia? Porque existe também alguns antibióticos que não vão destruir bactérias específicas lá do intestino. Então, tem alguns antibióticos que vão combater exclusivamente determinadas bactérias, tá? Então, nesse caso, pode ser que não tenha, tá? Mas então, a diarreia seria mais para antibiótico de amplo espectro. Isso, para antibiótico de amplo espectro, para aqueles antibióticos que são antibióticos como, por exemplo, metronidazol, para aquelas bactérias anaeróbias, né? Então, basicamente para essas bactérias mais patogênicas, tá? Então, aí nesse caso vai ter. Ou se eu tiver um prolongamento do uso. Então, por exemplo, a penicilina, basicamente, ela não dá diarreia, gente. É difícil ter diarreia com penicilina. Por quê? Porque ela vai combater bactéria gram-positiva. No intestino, a maioria das bactérias são gram-negativas. Então, a gente não tem muito bactéria gram-positiva no intestino. Não que não tenha, tá, gente? Mas a maioria delas são gram-negativas, tá? Por que pode dar diarreia? O uso em 21 dias, por exemplo, um uso por mais prolongado. Aí o que vai acontecer? Vai começar a ir lá no intestino, vai começar a combater também essas bactérias. Tá? Então, vai variar muito conforme cada antibiótico. A maioria deles provoca, tá? Porque a maioria das bactérias patogênicas são gram-negativas. Tá? Então, aí, nesse caso, é utilizado para gram-negativo. Professora. Oi. Então, a flora auxilia na quebra e na absorção da digestão, certo? Certo. E quando ela está desregulada, ela elimina as bactérias, pode ser boas e ruins? Isso, exatamente. Se eu tenho um uso de antibiótico, por exemplo, ele não vai combater apenas as bactérias ruins, ele vai combater também as bactérias boas, né? Aquelas que fazem parte da digestão, da quebra, ali, do auxílio da absorção. Então, o que acontece? Se eu elimino elas, eu vou ter uma deficiência na absorção e, consequentemente, eu posso ter uma diarreia. Entendeu? Entendi. E o que mais pode causar a desregulação da flora? A destruição da flora, você fala? A desregulação. Gente, várias coisas pode provocar. Primeira delas, alimento. Olha só, gente, a minha flora, ela
guiada através dos nutrientes que ela vai ingerir. Então, se eu como muito um alimento apenas, eu vou ter bactérias relacionadas à degradação daquele alimento, certo? Porque eu vou estar nutrindo aquelas bactérias. Então, consequentemente, eu vou ter um aumento delas no meu trato gastrointestinal. Agora, se eu tenho a mudança de alimentação, o que vai favorecer? A produção de outros tipos de nutrientes para aquelas bactérias. Então, vai começar a aumentar outras bactérias. E aí, consequentemente, eu vou ter o metabolismo aumentado de outras bactérias. Então, assim, a minha alimentação, ela vai favorecer o crescimento da minha flora bacteriana. Por isso, gente, que eu falo, a minha flora bacteriana é totalmente diferente da sua flora bacteriana. Cada indivíduo vai ter uma flora bacteriana diferente. Por quê? Porque eu vou nutrir as minhas bactérias. Eu vou ter as minhas bactérias de estimação. Tá? Então, por quê? Por conta da minha alimentação, certo? Se eu alimento de forma correta, eu vou ter uma flora equilibrada. Agora, se eu alimento de forma incorreta, eu vou ter aumento de um tipo de bactéria apenas, e ele vai eliminar e degradar um tipo de alimento apenas. Ou eu posso aumentar a fermentação, para que eu consiga fazer essa digestão. Então, olha só como uma coisa é interligada à outra. E a gente falou, lembra que a gente falou na aula passada do rumen? Né? Então, lá no rumen, eu vou ter várias bactérias lá fazendo fermentação. Se eu tenho um tipo de alimento, ela está acostumada com aquilo. Mudou a alimentação, o que vai acontecer? Aumentar a fermentação, porque ela vai precisar degradar aquilo. Só que aquelas bactérias não estavam acostumadas com aquilo, tá? Então, aí eu vou ter um aumento dessa fermentação e, consequentemente, aumento de gás e tudo mais, tá? Então, uma coisa sempre vai levar a outra. Então, além do antibiótico, da alimentação, a gente pode ter também alguma outra infecção. Uma infecção, ela pode provocar também essa desregulação da flora, tá? Então, basicamente essas três coisas: alimentação, uso de antibiótico, né, que pode desregular essa flora, e também algum tipo de patógeno, né, que pode desregular essa flora. O que acontece? Se cair um patógeno lá no meu intestino, seja ele parasita, seja ele bactéria, seja ele fungo, seja ele vírus, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles nutrientes, utilizar aqueles nutrientes para ele. E ele vai começar a diminuir a quantidade de outras bactérias lá. Então, isso também vai fazer a desregulação da flora. Então, basicamente, esses três motivos para desregular a flora bacteriana. Entendi, professor. Nesse caso, não seria a flora bacteriana, seria a flora intestinal? Ou é a bacteriana mesmo? É que a flora bacteriana é a mesma que a intestinal. Então, a gente fala que é tudo flora, tá? Então, existe uma flora específica do rumen, tá? Existe a flora específica do seco, existe a flora do intestino. Então, ela vai variar conforme o local, tá? Mas é tudo flora bacteriana. Professor, Oi. então quando eu mudo de alimentação do nada, aquela flora que estava acostumada com um tipo de alimento começa a morrer. Ela começa a morrer e ela precisa se adaptar também, né? Outras bactérias começam a se adaptar e aí produz grande quantidade de fermento, de fermentação. Faz uma fermentação para compensar aquele alimento. Certinho, gente? Tranquilo? Mamão com açúcar? Professora, também não precisa pelar, né? Mas tranquilo, prof. Vamos fazer um intervalinho, então, para a gente começar a pegar firme? Que até agora a gente só falou, né? Não falou nada de... Professor, essas coisas não se falam, a gente fica triste quando ouve umas coisas dessas.
Vamos fazer um intervalinho, e daí depois do intervalo a gente aprofunda mais, então. Até agora a gente falou conceitos. Gente, fisiologia é muito legal. Vai piorar um pouquinho. Vai começar a ficar mais difícil. Piorar mais do que tá lascado. Gente, olha só, fisiologia é legal por conta disso, sabe? A gente tem, é muito interligado, não tem como eu falar de uma coisa sem falar da outra. Então, precisa ficar atento aí no decorrer da aula, tirar as dúvidas para que consiga entender o esquema inteiro, beleza? Vamos fazer um intervalinho para vocês tomar uma água aí depois dessa informação, né? E aí depois a gente vem com todo o gás aí para a gente continuar nessa discussão aqui. Que hora que é agora, gente? 10 horas. 10 horas. 10 horas redonda. Vamos voltar 10h15? Pode ser, prof. 10h20? 10h20, então? Vocês querem fazer 20 minutos de intervalo? Boa. Então vamos voltar 10h20, então, tá? Só que sem atraso, tá, gente? Por favor. Tá.